Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Estamos continuando hoje o nosso encontro sobre marcas de uma igreja viva. E eu quero convidá-lo a participar desse tempo, dando toda a sua atenção, focado. Hoje nós vamos discutir um tema muito importante, relevante para a igreja, nesse conceito de uma igreja viva. Temos utilizado durante esse período, como base dos nossos estudos ou como ferramenta de suporte, o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. Obviamente, como eu sempre digo aqui, não deixe de ter a sua Bíblia junto. A palavra de Deus, de fato, é quem revela o que é uma igreja viva, uma igreja saudável. Então eu quero convidá-lo a ter sempre no seu momento de estudo, no seu tempo de aula e agora conosco, sempre a sua Bíblia aí à disposição. Nós vamos ler vários textos aqui e eu quero então convidá-lo a participar desse tempo agradável de estudo da Palavra de Deus, quando vamos nos aprofundar hoje no assunto: uma igreja saudável produz uma adoração comunitária saudável. Feche seus olhos, vamos orar e vamos começar mais um encontro. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que teremos juntos aqui. Que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração, particularmente hoje, quando nos encontramos aqui para falar sobre o tema adoração. A minha oração é que o Teu Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações, que os textos da Tua Palavra e aquilo que vamos compartilhar aqui possam provocar nos nossos irmãos e irmãs um sentimento profundo e um desejo profundo de adorar ao Senhor de forma cada vez mais baseado na Tua Palavra. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu quero começar fazendo uma introdução, contando um pouco para você de, talvez um pouco de pano de fundo, para que a gente possa avançar nesse pilar tão importante de uma igreja viva. E eu quero então conversar com você sobre a saúde da igreja, ou seja, uma igreja saudável passa efetivamente, profundamente, estruturalmente por um sistema de adoração saudável. Tem uma frase muito interessante, eu tentei identificar quem foi o primeiro autor dela, mas várias pessoas têm usado ela e eu quero compartilhar com você. E essa frase diz assim: não há nada mais importante na vida do que a adoração. Todos nós adoramos algo ou alguém. A questão é se adoramos a pessoa certa, da forma certa. Quero repetir, não há nada mais importante na vida do que a adoração. Todos nós adoramos algo ou alguém. A questão é se adoramos a pessoa certa, da forma certa. Aqui começa então todo o nosso desafio, primeiro, de reconhecer que mesmo quando a gente não quer, é provável e é possível que a nossa vida esteja produzindo adoração a algo que não seja de fato aquilo que deveríamos adorar. Eu quero trazer para você aqui o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, e eu queria chamar a sua atenção para o que esse texto diz. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Não qualquer sacrifício, não qualquer esforço, mas aquele que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e o costume daqueles deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Você vai observar que é um texto muito conhecido. Eu estou lendo porque eu tenho trazido para as nossas meditações uma versão diferente. Nós usamos normalmente a NVI no nosso dia a dia e eu trouxe essa versão revisada e atualizada, que tem uma linguagem diferente, não é a linguagem de hoje, é um outro texto que me parece que tem trazido cor aos nossos estudos, porque as palavras
são palavras atuais e têm nos ajudado a compreender melhor os textos. Mas o texto de Romanos 1, capítulo 12, versículo 1 e 2, é um texto muito conhecido de todos nós, citamos com frequência, não nos deixemos amoldar pelos padrões desse mundo, né? Então aqui o primeiro desafio, quando eu penso em adoração, é que o padrão do mundo não é o padrão da adoração da palavra de Deus. Então, fique atento, porque nós vamos discutir padrões da palavra de Deus, vamos conversar sobre isso nesse encontro. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo escrevendo então à igreja de Coríntios. Você lembra, na outra aula, nós comentamos que quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, há uma espécie de divisão, uma espécie de acompanhamento de vários líderes. Paulo reforça isso lá com a igreja, dizendo, olha, não importa se você segue a Paulo, Apolo, até mesmo Jesus, né? Ele usa essa quase que brincadeira, dizendo, cara, presta atenção a quem você está seguindo. E nessa mesma carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, abra sua Bíblia, não esqueça disso, ou acesse seu celular, ele diz assim, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, muitas vezes nós achamos que quando trabalhamos, estamos ali fazendo algo para o nosso patrão. Quando empreendemos, estamos fazendo algo para nós. Quando cuidamos dos nossos filhos, da nossa esposa, estamos fazendo algo para a nossa família. Mas o que o Paulo recomenda à igreja em Coríntio é diferente disso. Ele exorta a igreja a lembrar e a perceber que tudo o que fizerem devem fazer para a glória de Deus, ou seja, fazer para Deus, para que o nome de Cristo, o nome de Deus seja colocado sobre todas as coisas, exaltado sobre todas as coisas. Lá em Apocalipse, João escreve, relata, né? Lá no capítulo 4, versículo 11, e ele diz assim, Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Ou seja, o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E criou todas as coisas para a sua própria glória, para que, ao que essas coisas se manifestem, glorifiquem o seu nome. Essa é a ideia de adoração, uma adoração centrada em Deus. A pregação bíblica é o eixo central da adoração pública, pois a igreja deve ser cristocêntrica. Você se lembra que 2 semanas atrás tratamos desse assunto, a igreja cristocêntrica. Quando Jesus é o centro de tudo, Jesus é o centro da palavra e a partir do que está na palavra, nós sabemos que a pregação baseada na palavra será uma pregação cristocêntrica e a adoração pública, então, se torna também uma adoração cristocêntrica. Então é importante que a gente tenha em mente que a adoração está baseada ou centrada na palavra de Deus. E aí nós vamos ver os diversos tipos de desdobramento da adoração a partir de princípios e valores da palavra de Deus que constam aqui dos nossos conteúdos da palavra, ok? Como disse John Piper, um pregador dos nossos dias, ele diz assim, as missões não representam o alvo fundamental da igreja. A adoração, sim. O que John Piper está querendo dizer é, claro que é importante fazer missões, a gente não está aqui para discutir isso, é uma ordem de Jesus e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas o que a palavra diz de forma mais ampla e na sua profundidade, o contexto da palavra, é que nós estamos para adorar a Deus, para glorificar a Deus, antes mesmo de fazer qualquer coisa. A relação de adoração com o Criador é a essência da criação. Nós fomos criados para glorificar
e adorar ao Senhor. E nós fazemos isso quando fazemos missões. Nós adoramos a Deus quando celebramos um culto público. Nós adoramos a Deus quando oramos. Nós adoramos a Deus de diversas formas, mas fomos criados para adoração e não para fazer coisas. Calvino também, lá durante o período da Reforma, fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: todo conhecimento deve vir do conhecer a Deus e a si mesmo. E neste segundo caso, ou seja, o de conhecer-se a si mesmo, dependerá de conhecer a Deus. Então, como consequência disso, a adoração comunitária dependerá do quanto ensinamos sobre Deus em cada parte da adoração. Logo, as Escrituras precisam estar no centro da nossa adoração. Deus não quer que os homens lhe ofereçam qualquer coisa, como vemos, não são as pompas e os ritos dos homens que agradam a Deus, mas a obediência ao que Ele coloca, ao que Ele define, ao que Ele determina na palavra como adoração. Vou repetir, não tem a ver com pompas e ritos. Óbvio que nós estamos aqui para celebrar o melhor culto possível, o culto mais agradável, de preferência com tecnologias que ajudem a gente a ter um culto contemporâneo, bons instrumentos. Tudo isso é ótimo, ajuda, contribui, colabora. Mas isso não é a adoração em si. A adoração tem a ver com a obediência daquilo que Deus preconizou na sua palavra. E é a partir desse princípio que nós, então, produzimos uma adoração saudável. Deus se relaciona conosco por meio da palavra, da oração, das músicas, dos sacramentos, da ceia e do batismo, ou das ordenanças, né? Pensando em termos de contexto da nossa igreja, das ordenanças, da ceia e do batismo. Quando nos reunimos para adorar, para glorificar a Deus, recebemos a capacidade para adorar do próprio Deus. Então o Senhor nos cria, nos convoca a sermos adoradores e Ele mesmo é quem nos capacita, através do seu Espírito e através da palavra revelada, como devemos adorar. De modos que não é um líder, não é o evento, não é o som, o instrumento, o microfone, a roupa, não é a pompa e o rito que nos tornará um adorador saudável, um adorador de verdade. Mas aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração e aquilo que a palavra nos revela, para que então possamos adorar a Deus como Ele espera ser adorado e não como nós queremos adorá-lo. Lá em Números capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 27, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção especial. E a bênção é essa: que o Senhor o abençoe e o proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Assim, Arão e os filhos colocaram o meu nome, o nome de Deus, sobre os israelitas, e eu mesmo os abençoarei. Veja que desde o Antigo Testamento, Deus se manifesta na adoração, estabelecendo com a liderança o padrão da adoração. Deus fala a Moisés, que fale a Arão, que fale ao povo, que estabeleça sobre todas as coisas aquilo que Deus havia ordenado, como protocolo de adoração. E aí o próprio Deus diz assim: Arão e seus filhos colocarão o meu nome sobre os israelitas e eu mesmo, o próprio Deus, os abençoarei. A adoração que estabelece a ordem correta, a prioridade correta, estabelece o foco correto, traz sobre ela a bênção de Deus. O ato central do culto de adoração é a pregação da palavra de Deus. Então, talvez você precise observar, né, se nos encontros e se nas atividades em que você está envolvido, na nossa igreja, ou eventualmente, se você está assistindo essa escola bíblica e você não é da nossa igreja,
você deve observar se a palavra de Deus compõe o centro do culto. Se a palavra de Deus é que tem a maior atenção, a maior dedicação, o maior tempo, não no sentido de qualidade, mas de prioridade. Se a palavra de Deus não está no centro do culto, tem alguma coisa errada e um risco tremendo de a gente ter uma adoração desfocalizada e descontextualizada. E aqui eu quero fazer uma aspa, né, para não aparecer alguém achando que a gente está sendo radical. É óbvio que existem cultos em que o propósito é ter uma adoração com base na música. Então esse culto vai ter predominantemente mais música. Existem eventos em que nós nos reunimos para orar. Certamente a predominância será a oração. Quando eu falo sobre a palavra de Deus no centro e ocupando a prioridade do culto, eu estou falando daquilo que a gente poderia chamar de normalidade. O nosso culto normal, ele tem essa característica. Então, o ato central do culto de adoração é a pregação da palavra de Deus. Nós cremos que isso é melhor realizado por meio de exposição cuidadosa da Escritura. Naturalmente, eu poderia ficar aqui falando da palavra, poderíamos ter uma aula inteira em que eu conto para você uma série de causos, de histórias, e não cito em nenhum momento a palavra de Deus. Como vocês têm observado, nós estamos aqui em uma classe de escola bíblica, né, em um encontro de educação, mas a palavra de Deus tem sido o centro de todos os nossos encontros. Temos trazido textos abundantes para que você reconheça que esses princípios estão centrados na palavra de Deus, ok? Então, cremos na exposição cuidadosa da Escritura, guiada pelo Espírito Santo, pois o adorador que conhece bem a palavra terá melhor condição de adorá-lo. Se você é um adorador e você não conhece o que está escrito na Bíblia, como é que você vai saber se aquela música cantada tem base na palavra de Deus? Se aquela oração feita tem base em princípios e valores da palavra de Deus? Eu preciso te desafiar, meu irmão, a olhar sempre para isso. Não há como prestar um culto de adoração, em que você não perceba que nos diversos atos de culto, nas diversas formas de adoração, o que está sendo dito, cantado, orado, não esteja fundamentado nos princípios da palavra de Deus. E eu quero então que você observe isso e continue então entendendo o valor e a importância. Eu vou trazer mais um texto da palavra para ajudá-lo a compreender isso. Gênesis capítulo 28, de 15 a 17. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar. Por uma questão de tempo e por uma questão de otimizar aqui o nosso tempo, eu tenho trazido impresso os textos, como você pode ver aqui nesse material que eu preparo para conversar com você. Mas eles são os textos que estão, obviamente, aqui na Palavra de Deus. Enquanto eu converso isso com você, você pode abrir o seu texto aí, ou no seu celular, ou na sua Bíblia, e acompanhar. Gênesis capítulo 28, de 15 a 17, diz assim: Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está nesse lugar. E eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus e a porta para o céu. Olha que interessante. Jacó dorme aquele sono, ele tem aí o sono da escada, né? Então ele está ali pelejando com o anjo e acontece toda aquela narrativa que você conhece. Se não conhece, abra lá em Gênesis, leia o capítulo anterior e aí você vai encontrar, né, esse relato. Jacó então tem ali uma luta e o que acontece é que Deus se revela para ele. Deus se manifesta. Qual é a consequência da manifestação de Deus naquele encontro de Jacó? Jacó reconhece a presença de Deus. Naquele tempo e naquele então, Jacó não tinha o Antigo Testamento escrito como nós temos hoje. Naturalmente, ele não ia recorrer à palavra de Deus nesse sentido.
Então, o que acontecia? O próprio Deus se manifestava através de uma teofania, que era uma apresentação de Jesus antecipado, ou através de um tipo, como conversamos na primeira aula, através de anjos, né? Deus se manifestava e revelava àqueles a quem ele tinha chamado aquilo que hoje nós conhecemos como a revelação completa da palavra de Deus. Queremos que a nossa adoração conjunta no domingo inspire e instrua a nossa adoração de segunda a sábado. Não é possível que você seja um adorador dominical. Esse princípio é um princípio totalmente equivocado. E provavelmente esse princípio é alimentado, nutrido por várias pessoas que acreditam que elas estão diante de Deus quando estão dentro do culto, dentro das paredes da igreja. Nós conversamos no primeiro encontro que a igreja não são as paredes. As paredes são úteis e servem à igreja de fato, que é o corpo de Cristo. Quando nós nos encontramos num domingo ou nos encontramos durante a semana nas nossas casas, nos nossos pequenos grupos, quando nós nos encontramos em um evento, o que acontece é que a igreja reunida se deslocou a um determinado lugar físico, porque precisamos estar abrigados da chuva, do frio, de tantas outras intempéries do nosso dia a dia. Logo, aquilo que a gente faz no domingo é a extensão, é a continuidade daquilo que fizemos de segunda a sábado. Ou seja, você é um adorador em tempo integral quando você está tomando seu café na sua casa, quando você está indo para o seu trabalho, quando você está trabalhando, quando você está cuidando da sua casa, quando você está conversando com o seu vizinho, quando você está na sua faculdade, quando você está em qualquer lugar da sociedade, você é um adorador, meu irmão e minha irmã. Nós somos adoradores em tempo integral. Porque a palavra de Deus está guardada no nosso coração. Recebemos a palavra de Deus, guardamos ela no nosso coração, temos o privilégio de poder consultá-la a qualquer tempo, moramos em um país livre, que não tem perseguição para aqueles que amam o Evangelho, então podemos nos associar com a palavra através de um celular ou através do material impresso, mas de fato a palavra de Deus está cravada no nosso coração, precisa estar, para que eu e você sejamos adoradores em tempo integral. Bom, depois de tratarmos desse panorama da adoração em tempo integral, eu quero trazer para você 6 pilares, 6 pontos, alicerces de uma adoração saudável. Eu quero compartilhar com você que a qualidade da adoração dependerá, antes de tudo, da pregação da palavra e do conteúdo da palavra de Deus na nossa adoração. Mas, obviamente, existem manifestações da nossa adoração e eu vou começar primeiro, já que a palavra é o centro, pela pregação da palavra. A pregação da palavra na adoração comunitária tem que nos levar a entender que não há possibilidade de nós nos reunirmos e não haver a palavra no meio. A palavra de Deus é o centro da adoração, sem uma dedicação em particular. E, durante a adoração comunitária, será impossível que haja uma adoração verdadeira. Se você, durante a semana, em particular, não gasta nenhum tempo estudando os textos da palavra, lendo a palavra de forma sistemática, participando do clube da Bíblia, envolvido em algum mecanismo de leitura da palavra, é provável que a sua adoração dominical fique muito fragilizada, muito mais fragilizada. Então, eu recomendo que você invista tempo diariamente com a palavra. Entendemos que a pregação do Evangelho é a manifestação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sendo o Evangelho quem inspira a fé, conduzindo o fiel a agir segundo a palavra de Deus e mantendo-se firme no propósito de seguir com Jesus. Da ação do Espírito Santo de cuidar da resposta, a essa palavra exposta, nós vamos ver o outro ponto de vista, que é a ideia da pregação na adoração pública, quando a resposta à pregação do Evangelho é positiva não só
no momento em que ela está sendo pregada, mas no momento em que o Espírito Santo está agindo no coração daquele que crê e daquele que não crê, do que crê para edificação e do que não crê para convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É pela palavra de Deus direcionada ao povo que nos unimos, que nos incentivamos à disciplina, que mostramos amor, claramente, declaradamente. Portanto, a pregação da palavra se torna o meio da graça, a forma, o canal para que a graça de Deus alimente tanto aquele que já teve um encontro com Jesus, edificando no corpo, quanto aquele que ainda não teve um encontro com Jesus, sendo confrontado e desafiado sobre o seu pecado, sobre a justiça de Deus e sobre o juízo vindouro, dando a oportunidade assim, para que, assim como nós, assim como eu e você, já pudemos ter essa experiência de encontrar Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador, para que tantos outros possam fazer isso e serem impactados pelo amor de Deus, transformando suas vidas. Jesus é o centro do Evangelho, que é o poder para a salvação e o alimento para a fé. Por outro lado, Cristo também é o centro da pregação, pois todas as promessas de Deus se firmam em Jesus. Ele também é o cumprimento de toda a palavra do Antigo Testamento e o penhor, a palavra de que se cumprirá no Novo Testamento. Portanto, Jesus é o centro. Ele é o centro de toda a palavra de Deus, que foi revelada através das Sagradas Escrituras. Mais do que isso, Jesus era a própria palavra de Deus, ou seja, Jesus em ação, a ação de Deus na criação e na manutenção da mesma. Quando vemos lá em Gênesis, façamos o homem, vemos a presença de Jesus Cristo lá desde o começo, desde a criação e por toda a história, o Senhor Jesus é o centro da palavra de Deus, da revelação de Deus. Na adoração comunitária, nós lemos a Bíblia, pregamos a Bíblia, cantamos a Bíblia e vemos a Bíblia nas nossas ordenanças. Vou repetir. Na adoração comunitária, nós lemos a Bíblia, pregamos a Bíblia, cantamos a Bíblia e vemos a Bíblia nas nossas atividades que fazemos quando temos a oportunidade de nos lembrar do sacrifício de Jesus, quando tomamos a ceia juntos ou quando fazemos a nossa profissão de fé e nos batizamos, cumprindo, seguindo as ordenanças que Jesus nos deixou. O Evangelho, ou seja, a vida, morte e ressurreição de Jesus, é que torna a adoração viável. Não há adoração fora de Jesus, meu irmão. Minha irmã, não há adoração fora de Jesus. Se nós perdermos de vista que sem Jesus não há adoração, a nossa adoração será vazia, será vã, será inútil, porque ela não vai passar do teto. Você pode cantar, você pode gritar, você pode falar e essa adoração não chegará ao coração de Deus, porque ela não é cristocêntrica. O Evangelho é o que chama as pessoas a virem adorar em comunhão, inspira as pessoas a louvarem e enviar as pessoas para constante adoração. Esse primeiro ponto, então, eu encerro aqui, fortalecendo isso, reforçando isso. A palavra de Deus é o centro da adoração, não esqueça disso. Esse talvez seja, de todos os pilares que eu vou falar com você, o mais importante de todos. Então, meu irmão, não ache enfadonho quando o culto expõe a palavra e por alguma razão ela é um pouco mais longa. Quando lá no seu pequeno grupo ou em alguma reunião, alguém traz a palavra e você fica pensando, por que a gente já não vai orar? Por que a gente já não vai cantar? Por que a gente já não vai lanchar? Porque a palavra de Deus é o centro da adoração. Bom, o segundo pilar que eu quero trazer é a oração na adoração comunitária. A oração é a nossa forma de comunicação, é como nós nos comunicamos com Deus. Aprendemos isso de Jesus Cristo, que nos ensina a orar, nos dando uma diretriz, uma oração
de referência, nos ensinando a cumprirmos ali alguns caminhos enquanto nos relacionamos com o nosso Deus através da oração. Entendemos que a oração é um exercício do adorador. O adorador que já entendeu na palavra, que a adoração está centrada na palavra, quando ora, exercita a adoração na sua oração individual, no seu quarto, no íntimo, mas também na oração comunitária, no processo de adoração com seus irmãos. Entendemos que a adoração, então, é um exercício. É uma proclamação feita pelo adorador, que é o que Deus deseja dos seus servos, uma confissão de sua servidão e dependência. A oração é a hora em que nós, seja no íntimo, confessamos e proclamamos a Deus aquilo que o Espírito Santo tem mudado no nosso interior, que reconhecemos quando pecamos, que reconhecemos e louvamos a Deus pelo que Ele fez e o adoramos pelo que Ele é. Na nossa intimidade, talvez possamos gastar muito mais tempo com isso. Na adoração, através da oração comunitária, talvez seja a hora que vamos proclamar algo para a igreja reunida. Talvez vamos clamar por enfermidade, por um tempo de dificuldade, por transições no governo, em tantas áreas da sociedade. Naqueles momentos, então, usamos a nossa adoração, através da nossa oração, para proclamar e dizer a Deus aquilo que desejamos, que precisamos, e também para reconhecer aquilo que Ele pode fazer e já tem feito por aqueles temas. A oração deve ser um resumo de tudo quanto é lícito desejar de Deus. Interessante isso, né? A oração deve ser o resumo de tudo que o nosso coração anseia e que é possível desejar de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós não recebemos respostas das nossas orações porque pedimos mal. E pedimos mal porque muitas vezes pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio orgulho, para a nossa própria ganância, para o nosso próprio prazer. Mas a oração, então, é o resumo daquilo que Deus quer fazer e que nós estamos aqui nos comunicando e clamando a Ele. É o principal exercício do crente que entendeu a instrução dada por Jesus. Nossos encontros incluem diversos tipos de orações diferentes: oração de gratidão, oração de petição, de clamor, oração de encorajamento. Às vezes temos orações de confissão. Normalmente temos orações congregacionais, onde toda a igreja ora e às vezes ora junto, levantando um clamor por uma causa necessária. Outras orações também são comuns, como oração de adoração, que fazemos no início do culto ou eventualmente durante o culto, oração por direção de Deus, quando o pregador vai abrir a palavra e pregar a palavra e adoraremos através da palavra. É difícil que o povo de Deus entenda que ele deve orar, ou vejam que podem orar, ou aprendam a como orar, se a oração não é parte significativa do que fazemos quando nos reunimos para adorar de forma comunitária. Se a adoração comunitária não inclui períodos de oração onde nós aprendemos coletivamente e depois exercitamos individualmente, provavelmente teremos uma igreja que não aprendeu a orar. E as consequências de uma igreja que não aprendeu a orar é que é uma igreja fraca. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que há poder na oração e uma igreja que ora é uma igreja poderosa. Bom, voltando aqui, acabei passando uma página a mais, né? Deixa eu voltar aqui um minuto. A música na adoração comunitária precisa também ter algum entendimento. Eu vou voltar lá no processo da reforma. A reforma trouxe uma série de coisas que foram avançando durante os últimos anos. Então a reforma tem um papel importante em alguns temas da adoração. Naquele então, entendia-se que a adoração era basicamente algo individual, talvez uma música, né, que a gente pode chamar de canto congregacional, só com voz, sem alterar, sem oscilar muito, quase uma coisa monótona, né?
era aquele entendimento naquele então, e a reforma então traz, incentivado pelos reformadores, particularmente Calvino tem um papel importante nisso, a introdução do que a gente pode chamar hoje de canto congregacional, que inseriu os instrumentos, apesar dele não concordar muito com isso, lá no processo da reforma, outros reformadores trazem essa ideia de que os instrumentos nos ajudam a adorar melhor. Então, é escrito um saltério, um inário, com 17 salmos que foram colocadas músicas nele, ou foram metrificados, salmos de adoração. E aí começa, então, esse conceito de inário cristão, ou cantor cristão, coisas com essa mesma linha de nome, mas que era o inário, né, aquilo que juntava os hinos que eram cantados na adoração congregacional. E eu quero trazer aqui uma informação interessante. No prefácio desses primeiros inários, que foi feito lá em Genebra, Calvino deixou claro que no seu entendimento, somente a palavra de Deus poderia ser cantada na igreja. O que Santo Agostinho nos diz é totalmente verdade. A pessoa não pode cantar nada mais digno de Deus do que aquilo que recebemos dele mesmo. Quando eu adoro através da música, eu adoro a Deus. Se eu uso a palavra de Deus para construir uma adoração, uma música de adoração, é provável que eu esteja adorando a Deus com aquilo que ele me ensinou. Quando eu começo a inventar coisas que não estão na palavra de Deus, aí a música pode ter um caminho que não é de adoração, pode ser de autoexaltação. Não é incomum a gente encontrar músicas cristãs que não são necessariamente cristocêntricas e que também não estão baseadas na palavra de Deus. Estão baseadas na inspiração daquele servo, daquela pessoa que escreveu aquela música. E aí nos deparamos com um perigo, porque estaremos adorando algo que não é aquilo que o nosso Deus estabeleceu como forma de adoração. A música tem o papel de ajudar no fervor, também no mover, evitando que a gente tenha um aspecto muito mecânico na nossa oração e na nossa adoração completa. Então a música traz esse sentimento de introspecção, de alegria, sentimentos de desejo de adorar ao nosso Deus. A música tem um papel fundamental na adoração, seja ela individual ou comunitária. E aqui eu quero talvez te provocar, se você normalmente separa tempo sozinho em casa para ler a Bíblia, para orar, experimente colocar um louvor, né, enquanto você está ali nesse tempo, né, ou talvez uma música de fundo, ou você mesmo cantando com aquela música, e você vai ver como o seu tempo com Deus ficará ainda muito mais agradável. Aquele mesmo Calvino que a gente acabou de dizer, né, que falava, que introduziu a música na adoração, ajudou nesse processo de criar os primeiros inários, era contrário, por exemplo, aos instrumentos. Ele achava que a forma de adorar era só a vocal, a verbal. Eu posso compartilhar com vocês, na minha adolescência, quando eu tinha 11 anos, eu me apaixonei pela bateria. E naquela época, particularmente na igreja que eu frequentava, era proibido ter bateria. Você pode imaginar como é que é isso? Era proibido. Não fosse minha mãe, minha saudosa mãe, e não fossem pessoas que entenderam que a adoração poderia ser ainda mais agradável, ainda mais brilhante, com bons instrumentos, bem tocados, né? Poderia nos dar uma alegria ainda maior na adoração através da música, aquela igreja não teria sido transformada. Então nós conseguimos introduzir naquele contexto a adoração com os instrumentos. Eu louvo a Deus por isso, por jovens, mulheres e homens que se dispuseram, né, a lutar para o avanço da música na adoração da igreja. Por outro lado, eu recomendo que esses mesmos homens e mulheres, jovens, adultos, crianças, estejam atentos
para que as músicas estejam centradas na palavra de Deus. Na adoração comunitária, o foco deve ser no Evangelho, na glória suprema de Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 14, 40, ele diz: cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Então esse é um outro aspecto da adoração. A gente precisa entender que adoramos, quando adoramos de forma comunitária, com muitas outras pessoas de gostos distintos. Isso faz com que a música precise, de certa forma, contribuir para que todos os adoradores presentes naquele culto público possam se sentir inseridos e adorarem juntos. Então não é possível, talvez em um culto público da igreja, que não seja talvez um culto de segmento da juventude, dos adolescentes, que a gente não tenha músicas diversas, músicas mais contemporâneas, músicas mais antigas, música do inário, músicas com ritmos mais intensos, mais tranquilas, ou seja, um bom mix que permita que todo o conjunto de adoradores participe da adoração. A excelência, esse é um tema interessante. Muitas vezes a gente olha e critica a qualidade da música, a qualidade da pregação. Eu quero, obviamente, me juntar aos meus irmãos que uma boa música, uma boa pregação fazem muito melhor ao nosso coração, à nossa mente, aos nossos ouvidos, mas não esqueça que a excelência não está na qualidade. Ou seja, não é a boa ou a má qualidade que nos torna um melhor adorador. Você vai encontrar por aí afora muita adoração de alta qualidade ou muito evento de alta qualidade que de fato não tem adoração nenhuma. Por quê? Porque não é a extrema ou a má qualidade que define a adoração. Ela pode até nos distrair, né? Uma música desafinada talvez nos distraia. Uma pregação mal feita talvez nos distraia. Mas isso não define a adoração genuína. Então, quando você estiver adorando na sua igreja, quando você estiver adorando com o corpo de Cristo, preste menos atenção nas formas e observe o que está sendo dito, aquilo que compõe a adoração de fato. John Piper diz que se o guitarrista começar um solo fantástico, o sistema de som possui aqueles subwoofers que ficam sentados debaixo da sua cadeira, no seu assento, o pregador for eloquente, tiver uma boa dicção, né, uma boa dialética, tiver uma boa estética, e os que conduzem a música parecerem fazer você se sentir aproveitando uma alta performance, então o nosso foco estará no lugar errado. Se o que chama mais a sua atenção é tudo isso, provavelmente seu foco está no lugar errado. Como eu disse, não acho que não tenha nada de errado, e ao contrário, tudo que é feito para o nosso Deus deve ser feito com excelência. Nós devemos fazer tudo o que fazemos com excelência, porque o nosso Deus é excelente. Mas o nosso foco não pode ser esse. O foco tem que ser na adoração, a adoração a Deus e não a estética do que vemos. Ainda que eu valorize e concorde e apoie uma estética excelente, porque o nosso Deus é excelente. Então, escolher a composição musical, do conteúdo do culto, da liturgia, também é parte de um bom processo de contribuição para que os adoradores adorem melhor. O quarto pilar, então, o nosso quarto pilar, são as ordenanças que Jesus fez para que nós cumpríssemos durante a nossa adoração comunitária. Sendo o culto um lugar de exercício de fé, não pode faltar na administração das ordenanças. Nós precisamos entender que os nossos cultos, particularmente o culto público, precisa também das ordenanças. Batismo e ceia são ministrados periodicamente. A periodicidade, obviamente, é uma deliberação da igreja, onde a gente faz parte, onde nós estamos congregando. Na nossa igreja, a gente tem escolhido
fazer ceias com uma periodicidade quase mensal, e nós temos escolhido fazer batismos em cultos de colheita, que podem acontecer 1 ou 2 vezes no semestre, a depender de como temos avançado no discipulado desses futuros batizandos, né? Então, cada congregação definirá a sua frequência, não há um parâmetro bíblico que defina, você tem que tomar a ceia toda semana, ou todo mês, ou a cada 2 meses, mas a Bíblia ensina que a gente deve fazer isso em memória do sacrifício que Jesus fez. E há uma regularidade para que aquilo continue sendo mantido na nossa mente e na nossa memória. O quinto pilar eu vou chamar de liturgia, ou seja, a forma como nós organizamos o nosso culto público nos ajuda a adorar. Praticamente toda a igreja tem uma ordem de culto e um padrão familiar de fazer as coisas, o que significa que toda a igreja tem uma liturgia. Na nossa igreja, mesmo que a gente tenha a habilidade de alterar, modificar, incluir, tirar, nós não somos rígidos ao ponto de que a liturgia não se mexe, mas há ali uma estrutura de culto que você vai observar acontece com frequência. Podemos nos inspirar em textos como o de Isaías, né? Quando Isaías comparece diante de Deus e o adora, ele diz então, ele confessa o seu pecado, busca a restauração. Já no final, né, depois de buscar a restauração, ele responde a Deus assumindo um compromisso. Então a gente vai ver ali uma certa estrutura, uma liturgia entre Isaías e a apresentação dele diante de Deus. A gente vai ver no Novo Testamento também esse movimento, nos aproximamos de Deus com admiração, ou seja, entendemos quem é Deus, depois vemos o nosso pecado, confessamos os nossos pecados, ouvimos a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, respondemos a essa palavra, somos desafiados a ofertar, nós precisamos nos apresentar diante de Deus como uma oferta viva. E a nossa vida por inteiro é uma oferta viva. Nós não vamos tratar aqui de dízimos e ofertas, mas você precisa entender a importância de se apresentar diante de Deus na liturgia, no seu culto, também com os seus dízimos e ofertas. Cada culto de adoração é uma nova oportunidade de cantar sobre a cruz, de nos gloriarmos no nosso Redentor Jesus Cristo, nos maravilharmos com as boas novas anunciadas por Jesus. Ele está no centro de todo o pensamento bíblico a respeito da adoração por conta desse princípio da igreja cristocêntrica. Como parte da nossa adoração, também devemos apresentar a Deus toda a nossa vida, incluindo nosso tempo, nossa atenção, nossos recursos, ou seja, os recursos que Deus nos colocou nas nossas mãos, como falamos na semana passada, a respeito da nossa mordomia. Então, devemos nos apresentar dessa forma. O sexto pilar, então, ele trata da motivação pela qual nós adoramos. Nós adoramos para que Deus receba toda a glória que Ele merece por nós e em todo o mundo. Toda adoração é para Deus. Ele é a audiência mais importante em cada culto. Às vezes a gente vai para o culto com a sensação, com o sentimento, com o pensamento de que eu vou lá para receber, né? Ou seja, eu sento e consumo o culto. Mas o culto não é isso. A plateia do culto é o próprio Deus. É Ele que consome a nossa adoração. Quando você vem para o culto, você deve interagir, prestar culto a Deus. A adoração comunitária é uma antecipação da reunião do povo de Deus no céu. O livro de Apocalipse nos dá um pequeno vislumbre do que devemos fazer, tanto no presente quanto no futuro. Por isso, nossas reuniões semanais, sejam pequenas ou grandes, são um aperitivo
da adoração que um dia experimentaremos na eternidade. Jesus Cristo está no centro de todo o pensamento bíblico a respeito da adoração. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Seu sacrifício substitutivo na cruz, morrendo em nosso lugar, pela propiciação dos meus pecados, dos seus pecados, nos deu a condição de adorar. Cristo nos atrai para si, para que a nossa adoração seja feita nele, através dele, num novo relacionamento com o Pai. Ou seja, nós concluímos esse tempo de escola bíblica estudando esse pilar de uma igreja saudável, que é a adoração. Chegamos aqui concluindo que a adoração pública deve sempre levar o adorador ao entendimento da palavra e a uma reação que demonstre o seu entendimento da palavra em culto a Deus, que é quem merece receber toda a nossa adoração. A adoração pública não pode ser simplesmente um lugar onde acontece um evento, um rito. Ele é um lugar onde entendemos, participamos, nos envolvemos com tudo aquilo que somos ensinados através da palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25, eu vou ler apenas uma parte dele, e depois você pode aí abrir a sua Bíblia em casa e ler todo esse texto. Ele diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santo. Foi porque Jesus morreu, derramou o seu sangue, regenerou a nossa vida, que nós passamos a ter acesso direto a Deus, o Pai, no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo, fazendo referência então ao Santo dos Santos. E uma vez que temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos, pois, firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. É incrível como nesses dias que temos vivido aí, pandemia, crises globais, nós facilmente perdemos de vista o conceito central da adoração. E eu quero convidá-lo, meu irmão, nesse momento em que concluímos aqui, para pensar e refletir como tem sido a sua adoração, como você tem se envolvido como adorador, onde tem sido centrada a sua adoração. Talvez a crise, talvez a pandemia, talvez o desemprego tenha levado você a mudar o foco da sua adoração e olhar mais para os problemas do que para Deus. E o que Deus quer fazer nesse encontro, nesse tempo, é despertar o seu coração. O que o Espírito Santo quer fazer nesse momento é falar ao seu coração que você deve voltar o seu olhar para Deus, colocar o foco nele e adorá-lo, ainda que os momentos sejam maus. A adoração pública nos lembra do poder de Deus, da sua glória e da sua graça. Ele nos lembra da nossa dívida e das nossas reais necessidades. Ele nos lembra da eternidade por vir, nos lembra da salvação já passada, talvez para você que ainda não tem, da salvação presente, e daqueles que virão, da salvação futura, mas também da eternidade com Ele. Nós vamos encerrar esse tempo, esse encontro, convidando a você que continue nos acompanhando nessa série de estudos sobre as marcas de uma igreja viva. Nós estaremos aqui nesses 9 encontros discutindo, conversando a respeito dessas marcas, baseada, como eu tenho sempre dito, no livro do Mark Dever, As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Temos nos inspirado em conteúdos dali, mas nos apoiado sempre na Palavra de Deus, e eu quero convidá-lo então agora para orarmos e terminarmos esse tempo juntos. Senhor Jesus, nós oramos por uma igreja viva,
que adora, mas que adora com base na tua palavra, que adora Jesus Cristo, o centro da igreja, o centro da adoração. Somos uma igreja cristocêntrica, também somos uma igreja em que a palavra está no centro e nós te louvamos por isso. Reconhecemos, Senhor, que o Senhor pode continuar operando através da nossa igreja por uma adoração genuína, por um movimento de compaixão e justiça. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê uma iniciativa como igreja cada vez maior, de adorarmos com intensidade, como corpo, unidos no corpo de Cristo, para que a gente possa ter uma adoração comunitária que agrada ao Senhor. Recebe a nossa adoração, agora que vamos para o culto, abençoa, Senhor, esse tempo de adoração comunitária. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.